Olá, eu me chamo Paula e a gente vai ver um pouquinho sobre média aritmética. E o que é a média aritmética? Como já foi visto nas semanas anteriores, a estatística trabalha com diversas informações que são dispostas por meio de gráficos e tabelas. Dentre todas essas informações, podemos obter medidas que representem, de algum modo, todo o conjunto pesquisado, e a medida mais utilizada para representar esses dados vai ser a média aritmética. A média aritmética pode ser analisada em duas situações. A primeira delas é o caso em que o conjunto analisado não possui elementos repetidos. Nessa situação, nomeamos essa medida como média aritmética simples. Nos casos em que o conjunto analisado apresenta elementos repetidos, nomeamos essa medida como média aritmética ponderada. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre a definição de cada uma delas separado, começando pela média aritmética simples. A média aritmética simples, chamada apenas de média, é o quociente resultado da divisão entre a soma dos valores e a quantidade de valores, e ela é indicada pelo símbolo x-barra. Então vamos ver um exemplo para ficar mais fácil de visualizar como que funciona o cálculo da média aritmética simples. Um determinado aluno do primeiro ano obteve as seguintes notas em um bimestre: em português 8,2, matemática 9, filosofia 7,5, história 10, geografia 9, biologia 6,7 e em física 7. Qual é a média de nota desse aluno? Levando em conta aqui que todas as matérias têm o mesmo peso, tá, gente? Então, olha só, coloquei aqui a tabela aqui de novo para ficar mais fácil da gente fazer a conta, tá? E aí, inicialmente, a gente tem que perceber quantos elementos que a gente está analisando. Então, olha só, nós estamos analisando 7 matérias diferentes, né? Português, matemática, filosofia, história, geografia, biologia e física, né? Então, o nosso denominador da nossa fração, porque como a gente viu a média aritmética calculada a partir de uma fração, né? O nosso denominador vai ser 7, porque nós temos 7 matérias diferentes. E agora, a gente vai ter que somar os valores de cada nota. E aí, a gente vai somar 8,2, 9, 7,5, 8,6, 9, 6,7 e 7. E aí, então, agora que a gente já conseguiu identificar quais que são os nossos denominador e numerador da nossa fração, basta a gente substituir, né? Então, a gente vai ter aqui, né, a soma em cima, a soma dos valores, dividido pela quantidade de valores analisados, né? Fazendo essa soma aqui, a gente vai obter 56 sobre 7, e isso é 8. Então, a média desse aluno, tá? De notas desse aluno, nesse bimestre, é 8. E aí a gente vai para a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada é a média aritmética com pesos. Chamamos de peso o número de vezes que um valor se repete. O cálculo é feito multiplicando cada valor do conjunto por seu respectivo peso e em seguida dividir pela soma dos valores do peso. Apesar da média aritmética ponderada parecer com a média aritmética simples, alguns cuidados devem ser tomados ao fazer esse cálculo, que ele é um pouquinho mais complicado, tá? Para ficar mais fácil da gente visualizar, eu trouxe também um exemplo. Então, olha só, em uma empresa foram coletados dados quanto ao salário de alguns empregados dispostos na tabela abaixo. E aí a gente tem a quantidade de empregados, né, pelo valor do salário em reais. 3 empregados recebem R$ 4.355,62. 7 empregados recebem R$ 2.400. 5 empregados recebem R$ 3.554,30. 2 empregados recebem R$ 4.908.
um empregado recebe 3.070 e 4 empregados recebem 2.720,50 centavos. E aí é pedido para a gente dar qual que é a média salarial dessa empresa, tá? E aí, como foi dito lá na definição, né? Para a gente fazer o cálculo da média aritmética ponderada, a gente tem que tomar cuidado porque ela tem pesos, ou seja, repetições. Então, perceba que não é só um empregado que recebe determinado valor, né, de salário. Então, a gente tem que considerar isso. Então, para a gente calcular, né, a gente vai fazer o seguinte: inicialmente, a gente vai calcular a soma dos produtos pelo valor, ou seja, a gente vai multiplicar a quantidade do peso, tá? Pelo valor que ele está representando. Então, 3 empregados recebem 4.355,10 centavos, então a gente vai multiplicar esse valor, 3 vezes 4.355,10 centavos. E vamos somar com o seguinte, tá? Aí a gente vai fazer isso com cada um dos pesos, tá? E o respectivo valor dele. Então, na hora de calcular o nosso denominador, a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente não vai estar trabalhando com 6 valores, tá? Apesar de ter 6 valores aqui de salário diferente, a gente tem que considerar que 3 empregados recebem esse, 7 recebem esse. Então, a quantidade do nosso denominador já vai mudar. Então, para a gente calcular agora o nosso denominador, basta a gente somar a quantidade dos pesos, tá? Então, o nosso denominador mais não vai ser a quantidade dos valores aqui, vai ser a soma dos pesos que a gente tem, tá? Então, a gente vai somar 3, 5, 7, 2, 1 e 4, tá? E aí, substituindo aqui agora na fórmula, tá? Então, a gente vai ter a soma dos produtos pelo peso, tá? E aqui a gente vai ter a soma dos pesos. E aí, simplificando esse valor aqui, a gente vai ter 71.388,90 centavos dividido por 22, que é a quantidade de pesos. E simplificando isso, nós vamos obter 3.244,95. E aí, a principal diferença da média aritmética ponderada e a média aritmética simples é que a média aritmética ponderada possui pesos diferentes, ou seja, possui repetições. Tanto que o exemplo que foi dado anteriormente da média aritmética simples, tá? Ele pode ser utilizado com pesos também.